Olá, senhores e senhoras associados. Foi veiculado aí um post apócrifo nas mídias sociais, ao qual a gente deve aqui estar trazendo à baila a verdade. O post não é falso, não. Ele não inventa notícia, é um fato, porém nós precisamos aqui elucidar alguns pontos, porque ele colocado da forma que foi, fica parecendo que impera aqui a administração das bananas e as coisas acontecem assim, meio que propositalmente. E não é bem verdade isso aí. Na verdade, nós quando assumimos aqui em 2010, encontramos o sindicato, e aí os diretores estão aqui presentes, sabem disso, encontramos o sindicato sem dinheiro. E pior do que sem dinheiro, com dívidas, com execuções indo à baila, acontecendo. Por exemplo, a festa, que todo mundo curtiu, né? Foi bonita, a festa lá onde o Leonardo cantou, tal, né? Aquela festa não foi paga. É uma das execuções que a gente enfrenta, e vem enfrentando ao longo dos últimos 11 anos. Os tapetes, né, aqueles tapetes bonitos que tinha lá no portuário, também não foi pago, aquele aluguel não foi pago, é outra execução. A gente chega, são várias execuções. A gente, para exemplificar direitinho o que nós herdamos, até a construção da sede foi cobrada em uma execução. Essa nós ganhamos, porque o juiz, até o juiz achou que levantar um prédio sem pagar era um pouco demais. Mas esta execução nós ganhamos e parece que era verdade, porque coitado do empreiteiro faliu, hoje trabalha como empregado, faliu, vendeu carro, vendeu casa para poder quitar, enfim. A gente ficou até com pena dele, mas era outra coisa que nós herdamos. Aqui ninguém está querendo fugir à responsabilidade, tá? A responsabilidade sucessória é nossa. Não estamos querendo pôr a culpa em seu ninguém, não. A responsabilidade sucessória é nossa. Só que ocorre o seguinte, se não havia dinheiro para pagar naquela época, por que a gente vai entender que hoje existiria dinheiro? Principalmente depois do empobrecimento do movimento sindical. E aí não é segredo para ninguém. Que nós empobrecemos. Inclusive, mudamos o prédio lá, que não foi paga a construção e que hoje está indo a leilão. Nós deixamos aquele prédio na intenção de alugá-lo. Nós deixamos aquele prédio e viemos por um lugar mais humilde, porque optamos por continuar a prestar os benefícios que nós damos aos associados, continuar dando, porque com o empobrecimento do movimento sindical, o que poderia acontecer é a gente, para ficar no castelo, diminuir benefício. Aí não adianta a gente estar encastelado, enquanto os nossos representados estão aí à míngua e sem os benefícios aos quais já estavam acostumados. A gente cita exemplo aqui, a Union, empresa que cuida dos enterros aí dos nossos associados e familiares, o tratamento dentário, enfim, o atendimento judiciário, tudo isso a gente preferiu dar com mais qualidade e por isso viemos para cá. É aí que está o dinheiro do associado. É aí que está o dinheiro do servidor estatutário, que é uma das coisas que o post pergunta ou sugere ou tenta induzir a má, quiçá pior coisa, mas a má administração aqui. O fato é que não tínhamos dinheiro na época, e aí eu não estou responsabilizando ninguém, não estou dizendo que a culpa é do ex-presidente, ele não pagou porque não deveria ter dinheiro. E isso é um fato facilmente comprovado, as ações estão lá no fórum, as ações são públicas e podem ser investigadas por qualquer um, analisadas por qualquer um. Ele não pagou porque não devia ter dinheiro. E nós também não tivemos. Houve uma época aqui
em que nós, durante 3 anos, nós passamos a receber a contribuição sindical de forma completa, ou seja, na sua íntegra. Antes era só dos associados. Durante esse período, as ações estavam tramitando ainda. E por elas estarem tramitando, nós demos preferência em pagar aquilo que já estava concluído, que já não tinha mais jeito, e aquilo que ainda não tinha ido para a justiça. Então nós fomos acertando essas coisas para vir a pagar essas execuções que ainda estavam sendo discutidas aí com os diversos recursos que a gente impetra, porque a gente vai até o fim, a gente luta até o fim para tentar resolver as situações. Acabou que em 2017 o imposto sindical, a contribuição sindical acabou. E aí é que nós empobrecemos mesmo, aí é que o movimento sindical empobreceu. Tanto é que depois disso é que nós viemos aqui para a nova sede, enfim. Se não havia dinheiro lá atrás, por que vai ter dinheiro hoje para pagar? Nós não temos dinheiro. Se tivesse dinheiro, nós optaríamos por pagar e manter a sede, evidentemente. E não é uma coisa da nossa vontade, nunca foi da nossa vontade vender a sede. Para isso, nós teríamos que fazer a assembleia para aprovar a venda ou não. Nós nunca fizemos essa assembleia. Nós temos 2 ativos. Um ativo é o prédio, de acordo com os especialistas que levantaram isso, vale 2.800.000. E nós temos um ativo em precatório, que a prefeitura nos deve, aí vocês vejam só, a prefeitura nos deve 10 milhões. A prefeitura nos deve 10 milhões. E nós vamos perder o prédio, ou estamos na iminência de perder o prédio, por conta de 800 mil reais. Por quê? Porque a prefeitura não nos paga. Evidentemente, está em precatório, e o precatório é aquela água para a gente receber. Mas podemos vender o precatório. A opção que nós tivemos, e aí sim nós temos assembleia, reunião de diretoria, a opção que nós tivemos é vender um patrimônio de 10 milhões, hoje, que é o precatório, por 3, tendo um deságio de 70%. Foi isso que nós chegamos a oferecer para tentar manter o prédio, porque o prédio já estava penhorado. Esse é um dos motivos que a gente não consegue alugar também o prédio. Nós estamos tentando fazer isso para poder manter o prédio, porque a gente sabe que é símbolo, por uma questão de simbologia, porque na verdade trocar 10 por 3 por conta de um imóvel que vale 2.800, se fosse analisar financeiramente, não valeria a pena. Agora, por conta do símbolo, por conta da simbologia que está por trás do prédio do sindicato, a gente optou também por vender o precatório, que nós não conseguimos. Há 2 anos nós estamos tentando vender o precatório e não conseguimos. As pessoas ou dão muito pouco, e aí não vale a pena, dão menos do que o prédio em si, porque pelo menos o valor do prédio a gente precisaria, mas dão menos do que o prédio, ou se desinteressam quando vê o tamanho do problema, que o prédio está penhorado, etc. Pode penhorar também o precatório, enfim. Na verdade, a situação que se apresenta é essa. Em nenhum momento nós deixamos de estar lutando, tanto nesta ação, que esta ação é uma ação em que o ex-presidente assina uma carta de débito, confessa uma dívida para com uma associada, a dona Selma de Carlos Mota, e confessa essa dívida que veio a ser cobrada quando ele já estava fora. E veio a ser cobrada da gente, e nós falamos, peraí, eu não entendo que o sindicato deva um erro lá do jurídico, o sindicato vai dever esses 5 anos. Bom, fez-se a ação e desta ação redundou a penhora. As outras ações não fizeram penhora, estão no aguardo para ver
quando se tem dinheiro para vir cobrar, mas essa fez a penhora. Não tem mágoa, nem raiva da dona Selma, não. Eu acho que é da vida. Mas o triste é que em uma ação originária de uma confissão de dívida da administração anterior, a gente está na iminência de perder o imóvel para uma associada. Quer dizer, o patrimônio dos associados vai se diluir, vai acabar diluindo por conta de uma ação de uma associada. É triste isso, é muito triste. Mas assim, não tem mágoa nem raiva, eu acho que as pessoas têm que correr atrás daquilo que entende por seu direito. Mas esse é o fato. Em momento algum nós deixamos de lutar ou de defender a entidade por conta de ser uma dívida anterior ou coisa que o valha. Nós defendemos e lutamos até o fim na justiça para defender o nosso patrimônio, o patrimônio dos associados. Pagar é que a gente não tem condição. E não tinha na época, não foi pago pelo ex-presidente, não foi pago por nós na segunda, e nós estamos discutindo isso na justiça até agora, porque nós não temos condição de pagar. Essa é a verdade. Agora, o que nos espanta é que depois de 10 anos de luta, de todas as denúncias que nós fizemos, de todas as falas que nós fizemos desde 2010, apontando a situação em que o sindicato que a diretoria encontrou o sindicato, só agora vem isso à baila. Tá? Só agora vem à baila esse tipo de posto, esse tipo de cobrança, esse tipo de insinuação, justamente na hora em que nós estamos numa briga mais acirrada com a administração, justamente na hora em que a gente tem audiência de conciliação no Tribunal de Justiça com a administração. Isso é de veras suspeito, é uma coisa para a gente raciocinar também. E por fim, para acabar de esclarecer, nós não tínhamos como evitar, não tínhamos que fazer assembleia para deliberar sobre isso, que é uma decisão do juiz, é uma decisão da justiça. Agora, dia 30 termina, pode ser que seja passado no leilão o prédio, sim. Dia 30 é o último dia. Nós não falamos ainda, não tínhamos nos posicionado ainda publicamente, porque tínhamos ainda a esperança de até o dia 30 resolver, solucionar o problema. Ou seja, vender o outro ativo e pagar aquilo que é devido, para que a gente pudesse ainda permanecer com o prédio. Iríamos tornar isso público um pouco mais perto do dia 30, porque aí a gente já estaria meio que desistindo. Mas desistência, na verdade, esse verbo não existe no nosso vocabulário. E nós vamos continuar tentando até o dia 30, até o último dia, solucionar o problema sem permitir que o imóvel vá a leilão. Agora, se nós não conseguimos, como eu disse no início, como eu já falei antes, nós temos apenas um ativo para vender e fazer frente aos débitos. Se a gente conseguir vender esse ativo, a gente salva o prédio. Senão, infelizmente, a ordem do juiz, a ordem da justiça vai ter que ser cumprida. Muito obrigado.